Apenas 15% das ações brasileiras realmente conseguiram agregar valor nos últimos 15 anos. Significa dizer que 85% das ações que estão listadas na Bolsa, elas não conseguiram gerar um valor real para os seus acionistas, ganhar da renda fixa real nos últimos 15 anos aqui no Brasil. O estudo foi feito pela Sharp Capital, que analisou o mercado brasileiro desde 2010. Nesse vídeo eu quero explicar esse relatório e explicar também por que isso acontece aqui no Brasil. Mas antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e enviar esse vídeo aí para outras pessoas. A gente está com uma meta de chegar a 10 mil inscritos esse ano de 2026. O seu like aí ajuda demais o canal, ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que também gostam de investimentos. Primeiro vamos deixar claro o conceito aqui de criar valor no contexto desse estudo. Não é você ganhar do Ibovespa, não é você distribuir dividendos apenas, não é apenas subir ou trazer alguma valorização para o investidor. Criar valor é você remunerar o acionista acima da inflação e também acima do juro real. No Brasil, investimento sem risco, ou a taxa livre de risco, é considerado os investimentos do Tesouro. É representada pela NTNB ou Tesouro Inflação, distribuído pelo Tesouro Nacional para a pessoa física através do Tesouro Direto. Então, toda vez que eu analiso o investimento, eu preciso ter comigo um fator de comparação. E esse comparador é sempre a taxa que ela é livre de risco. Nesse caso, a gente vai utilizar a NTNB, que é conhecida como Tesouro Inflação no mercado. No estudo da Sharp, a NTNB ela é representada pelo IMA-B5, que é um índice desenvolvido pela Anbima. Você pode entrar no site da Anbima e verificar os últimos resultados do IMA-B5. O IMA-B5 é o mínimo que as ações brasileiras deveriam entregar para que fosse considerado satisfatório o resultado de quem investe na Bolsa. Você concorda comigo? Quando você investe na Bolsa, você está buscando mais retorno, ou seja, existe um prêmio pelo risco que a gente deve incluir nessa análise. Esse estudo, a Sharp considerou que um prêmio interessante seria 3% acima da NTNB, ou seja, está considerando que a NTNB mais 3 seria o mínimo para que realmente ficasse atrativo o investidor sair da renda fixa e investir na renda variável. Ou seja, com essa régua, apenas 15% das ações negociadas na Bolsa, elas conseguem ficar acima de NTNB mais 3. Poderia falar que você, investidor, teria 85% de chance de não encontrar uma dessas ações que ganharam da NTNB mais 3 nos últimos 15 anos. Por isso que no Brasil é muito mais eficiente, ao invés de fazer market time, que é tentar achar uma ação para comprar no tempo certo e ganhar uma valorização, é você investir em ETFs passivos. Porque esses ETFs, ele distribui a sua alocação em várias ações, você vai pegar uma média do resultado das empresas que compõem aquele índice. Resumindo, quando a régua é NTNB mais 3, apenas 15% das ações conseguiram entregar valor para os seus acionistas nos últimos 15 anos. Mas se você olhar o estudo aí de uma forma ainda mais detalhada, você vai ver que 50% das ações elas não conseguiram vencer a inflação, ou seja, ficaram abaixo também da inflação. O investidor investiu em renda variável para ter uma rentabilidade maior e no final não conseguiu vencer a inflação. Se você olhar também, eles não superaram o IVBX, que é o índice de valor do Ibovespa. Outro dado que você consegue enxergar é que apenas 33% das empresas elas conseguiram superar o CDI. 29% das empresas conseguiram uma rentabilidade igual ao do IMA-B5+, ou seja, a NTNB, o Tesouro Inflação. Apenas 15%, que é o dado desse vídeo, superaram NTNB mais 3, e 12% superaram 15% ao ano na média, e apenas 6% das ações elas superaram 20% ao ano na média. Nesse estudo, eles destacam 3 empresas que eu vou mostrar para você agora. Ele destaca a VEG, ele destaca o Mercado Livre e ele destaca a Equatorial. Essas foram as 3 empresas que se destacaram pela combinação de retorno acumulado e também da quantidade, do tamanho da riqueza gerada para os seus acionistas. Ele traz uma nota aqui que é muito interessante nesse estudo. Ele até fala, ó, é preciso reconhecer que esse exercício não faz jus a 2 grandes grupos de empresas que criaram um valor extraordinário para seus acionistas numa janela anterior que estamos analisando. E aqui ele destaca Ambev e o Itaú, né? Dois grupos realmente enormes. E também aqui ele fala do BTG, que o BTG criou um valor extraordinário para seus acionistas, né, numa janela posterior a que ele analisou aqui, que é de 2010 para cá. Tá? O BTG ele foi listado na Bolsa de Valores em 2012. Mas eu quero trazer uma observação aqui nessas informações. O Brasil, ele teve sim uma melhora estrutural. Se você pegar o que acontecia na década de 90, até de 80, que os juros e a inflação eram extremamente altos, descontrolados, a gente não tinha nenhuma segurança, vários relatos de pessoas falando que ia comprar pão de manhã e à tarde o preço estava totalmente diferente. Lá o Brasil teve a Constituinte de 88,
Então o Brasil ainda está numa fase de estabilização, até em plano real, onde realmente a gente teve uma mudança no Brasil. Do plano real para cá, a gente percebe que teve uma estabilização na nossa moeda, teve uma estabilização na inflação e a gente começou a ter juros menores do que eram praticados anteriormente. Você pode não gostar do Brasil ou você pode criticar os juros altos, que de fato a gente tem hoje juros estruturalmente ainda muito altos. A gente olhar onde a gente já esteve, realmente o Brasil teve uma melhora muito grande. E eu fiz esse estudo aqui, ó, mostrando que você pode perceber que o juro real, ao longo dos anos, ele vem diminuindo, né? A gente tinha uma média de 8,9, foi caindo ali para 5, 3 e agora teve um pequeno reajuste ali marginal para cima. Então você percebe que a pessoa que fica 100% no CDI, ela está ganhando nos últimos anos e IPCA mais 3,8 na média. Tá? Então a gente percebe que, de fato, a diferença entre os juros e a inflação, né, ou seja, o ganho real, ele vem diminuindo ao longo do tempo. Agora, dá para cravar que a gente vai continuar estruturalmente melhorando? Isso depende de muitos outros fatores, né, estruturais. O que de fato está acontecendo é que o Brasil teve sim um amadurecimento das instituições financeiras, apesar do que está acontecendo agora com o Banco Master, de o TCU está envolvido, o STF está envolvido numa liquidação, numa decisão técnica do Banco Central de liquidar um banco que estava sem liquidez e ainda estava sendo acusado de fraude. Agora, é verdade, o Brasil ainda continua com juros estruturalmente altos, o investidor ele não consegue um retorno relevante sem tomar muito risco, acaba que o investidor ele tende a ficar mais na renda fixa, consegue um retorno real muito alto na renda fixa, por isso que para ir para a renda variável, ele exige um retorno ainda maior. Isso torna a exigência para a renda variável muito alta aqui no Brasil, né? Extremamente alta. Por isso que o investidor, ele vem toda essa exigência, ele prefere muitas vezes permanecer na renda fixa e ter algo mais previsível do que tentar ali eventualmente trazer um alfa, um retorno para a carteira dele e ter várias surpresas ao longo do caminho. Mas mesmo nesse ambiente difícil, essas três empresas que eu citei, tanto a VEG como o Mercado Livre e também a Equatorial, elas se destacaram, elas se desenvolveram apesar do Brasil e não por causa do Brasil. O empreendedor no Brasil precisa viver com juros estruturalmente altos. Na hora que ele for pegar um crédito, é caro, custa caro. Ele precisa enfrentar uma crise institucional, uma crise política que no Brasil é criada, sei lá, a cada 2, 3 anos a gente cria a nossa própria crise no Brasil, em um ambiente que é muitas vezes hostil para empreender, sindicatos cada vez mais fortes, então muitas leis, muitas normas, muitas exigências, muitos impostos, né, uma carga tributária alta e complexa, que a gente ganhou um fôlego aí com a reforma tributária, esperamos que realmente tenha um sistema tributário muito menos complexo do que era antigamente, mas ainda é um ambiente muito desafiador para quem empreende. E quem compra ações na Bolsa de Valores, você está comprando a tese daquela empresa, você está comprando o risco daquela empresa. Você querendo ou não, ali realmente você vira sócio daquela empresa. Então, a grande lição nesse relatório para mim é que os ETFs, eles sim, são uma ferramenta excepcional para você investir, se você quiser investir em renda variável. O ETF, além de diversificar bastante, pulverizar bastante, ele é passivo. Você não vai precisar ficar lendo o relatório de uma empresa X, Y, Z. Tá? E a chance de você ter um retorno, uma simetria de risco mais equilibrada e um retorno mais interessante no longo prazo é muito maior do que você ficar tentando acertar qual é a ação da vez e qual ação vai subir nesse momento. Então, se você gostou do vídeo, vou te pedir de novo para se dar o like nesse vídeo aí, compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Eu vou deixar o estudo aqui que eu comentei, o link aqui do estudo para você acessar também, e eu vou deixar o link da minha consultoria aqui. Se você quiser um acompanhamento mais próximo dos seus investimentos, é só você aplicar para a consultoria aqui, eu vou ter o prazer enorme de te ajudar. Até o próximo vídeo.